o temperamento é algo inato. Dos filhos de um casal vão sair temperamentos diferentes. Então, os meus filhos com o Ítalo vão ter temperamentos diferentes, né? Então, não é inato passar exatamente nem o mesmo temperamento que eu. Os meus filhos podem ter um temperamento diferente do meu temperamento e do temperamento do Ítalo, tá bom? A personalidade, né? Então, Samia, qual é a diferença de temperamento e personalidade? Como eu dizia, o temperamento é uma estrutura mineral, uma estrutura que não muda. Embora ele não mude, mas ele se expressa de maneira diferente um pouquinho quando estamos diante de crianças e quando estamos diante de adultos, ou quando estamos diante de adultos que já são um pouquinho experimentados na maturidade. E aí, às vezes, a gente se confunde. O que é temperamento, ou seja, o que é mineral, o que é o primeiro impulso, o que é a primeira coisa que surge no peito da pessoa e o que é já uma prática de uma virtude, uma prática de um bom hábito, uma pessoa mais educada, que já aprendeu determinadas formas de agir no mundo, boas maneiras. Então, a partir daí, muitas vezes as pessoas se confundem com isso e olham para um adulto e falam, não é possível que você tenha determinado temperamento, porque tem outras coisas que foram sendo colocadas ali, né? Então, a personalidade é uma estrutura diferente do temperamento, que é uma estrutura mineral, ela é uma estrutura vegetal. Ou seja, ela é uma estrutura que ela tem já uma atividade própria, ela tem uma atividade humana e, portanto, ela cresce, ela muda, ela se desenvolve, ela ganha qualidades, tá bom? Então, a personalidade das pessoas, de fato, ela vai florescendo com o tempo, ela vai se desenvolvendo em cima dessa estrutura mineral. Então, todo o desenvolvimento da personalidade, ele vai se dar sempre em cima desse chãozinho. Então, por isso existem também muitos tipos de personalidade diferentes. Por isso que as pessoas falam, nossa, filhos que foram educados pelos mesmos pais, na mesma circunstância, às vezes desenvolvem personalidades diferentes. Justamente porque, um dos motivos, é porque os temperamentos muitas vezes são diferentes. Tá bom? Então, o vegetal, ele é plantado num solo específico e de acordo com esse solo, esse vegetal vai se desenvolver de uma maneira ou de outra, tá bom? Então, a personalidade é esse conjunto de coisas que vão acontecendo conosco e que a gente vai articulando na nossa própria história. Lembra que a gente falou lá nas aulas anteriores que a substância própria da vida humana é a história? Ou seja, é a atualização do que vai acontecendo com a gente a todo momento? Ou seja, são as nossas escolhas, as nossas decisões, aquilo que a gente vai vivendo e que a gente vai construindo como um eixo narrativo da nossa vida? Isso tudo vai se desenvolvendo sempre em cima desse temperamento, ou seja, sempre em cima desse chão, sempre em cima desse filtro de como eu recebo as coisas e de como eu devolvo essas coisas para o mundo.